Há um desconforto silencioso que muitas pessoas sentem, mas poucas conseguem nomear. Ele surge quando tudo parece estar indo bem, mas algo dentro de você ainda não se sente em paz. Ele surge quando o barulho desaparece e o silêncio toma conta. Quando o dia desacelera e não há mais nada a fazer. Muitos tentam ignorá-lo. Eles preenchem cada momento livre com notificações, vozes externas, distrações constantes. Mesmo assim, permanece. É um vazio que não vem da falta de coisas, mas da ausência de presença. Você já tentou ficar sentado em silêncio, sem nenhum estímulo? Sem música, sem tela, sem conversa, só você consigo mesmo? A maioria das pessoas não consegue ficar assim por mais do que alguns minutos. Não por falta de tempo, mas porque tem medo. Medo do que podem encontrar dentro de si. A grande questão aqui é que muitos não têm medo desse vazio, dessa solidão. Têm medo de si mesmos. Por que isso acontece? Porque estar consigo mesmo é mais desconfortável do que estar cercado de barulho, tarefas e pessoas. A resposta pode parecer simples, mas carrega um profundo peso existencial simplesmente porque nunca aprendemos a simplesmente ser. A maior parte das nossas vidas é construída em torno de fazer, reagir, correr, resolver, realizar. Desde pequenos, somos treinados para agir, não para observar. Somos moldados pelo que fazemos, mas raramente paramos para entender quem somos sem fazer nada. Porque sem fazer, o que resta? É justamente neste ponto que começa a jornada mais importante da existência humana, a jornada para dentro. Ao contrário de qualquer outro ser vivo, os humanos carregam um potencial que vai além da biologia. Somos os únicos capazes de evoluir conscientemente. Mas essa evolução não acontece no barulho do mundo. Não vem da comparação com os outros. Não surge do acúmulo de conhecimento técnico ou da busca por validação. Começa no silêncio. No momento em que paramos de fugir da nossa própria companhia e finalmente encaramos quem somos, sem filtros, sem distrações, muitas camadas começam a se desfazer. Percebemos que muito do que pensávamos ser nós eram apenas defesas, construções, repetições. Gradualmente, começamos a ver o que é essencial e o que é apenas ruído. Essa capacidade de simplesmente ser, de permanecer dentro de nós mesmos com atenção e presença, não é um talento ou um dom místico. É uma possibilidade real e acessível, mas rara. E é justamente por ser raro que tantos se perdem no caminho, trocando profundidade por distração, verdade por desempenho. Mas a pergunta permanece: e se você parasse hoje e simplesmente fosse, sem fazer, sem buscar, sem correr, apenas sendo? Poucos estão dispostos a descobrir o que acontece quando o movimento cessa. Mas aqueles que atravessam esse silêncio, que mergulham nessa presença, encontram algo que nenhum ruído externo pode oferecer, a base sólida da verdadeira transformação. É somente quando aprendemos a estar plenamente conosco mesmos que nos tornamos capazes de estar com os outros. É somente quando descobrimos a completude e a solidão que podemos criar conexões verdadeiras, não por necessidade, mas por consciência. Esta é a essência da individualidade consciente. E é por aqui que começamos. O curioso é que muitos acreditam estar vivendo, quando na realidade estão apenas se mantendo ocupados. A constante ocupação tornou-se sinônimo de progresso, produtividade e até mesmo valor pessoal. Mas o que poucos percebem é que essa urgência em fazer, agir, resolver e realizar pode ser apenas uma estratégia para evitar um confronto, para estar consigo mesmo sem distrações. A maioria das criaturas no planeta segue um fluxo automático. Nascem, reagem ao ambiente, sobrevivem, reproduzem-se e morrem. Não há dúvidas internas, nem reflexões. Tudo segue o que a natureza programou. Mas os humanos, por alguma razão, ainda não totalmente compreendida pela ciência. Fomos dotados de algo extraordinário, a capacidade de observar a nós mesmos. Mas não apenas isso, a capacidade de parar, de escolher, de deliberar, de ser. Essa diferença, embora fundamental, foi esquecida. Tornou-se comum acreditar que ser humano é apenas uma designação de espécie. Mas o que nos define não é a biologia. É a consciência.
É o fato de podermos agir sem reagir, escolher sem impulso, refletir antes de agir. É possuir a capacidade de estar presente mesmo sem fazer nada. É por isso que tantos se confundem com a ideia de sucesso e propósito simplesmente porque foram ensinados a fazer constantemente, como se a existência só tivesse valor se estivesse atrelada à produção. Quantas vezes você já se pegou desbloqueando o celular mesmo sem motivo, só para evitar o vazio do momento? Aliás, você já se perguntou por que tantas pessoas não conseguem ficar sozinhas por mais de 5 minutos sem buscar algum tipo de distração? Não é tédio que incomoda. É o silêncio e, com ele, o lembrete de que há algo dentro de nós que foi evitado por muito tempo. Essa compulsão por ação, esse vício em se ocupar, muitas vezes é reflexo de uma mente que teme seu próprio conteúdo. Manter-se em constante movimento evita perguntas incômodas, mas também impede respostas essenciais. É nesse ponto que a ideia de individualidade consciente começa a ganhar força. Ser um indivíduo consciente é reconhecer que você pode parar, que não há necessidade de reagir a tudo o tempo todo, que há poder no simples ato de ser, de perceber, de não se perder no fazer automático. E isso, embora pareça simples, é um salto evolutivo. Porque, ao contrário do que muitos pensam, a evolução não envolve apenas as leis da natureza. Está na própria consciência. Quando a mente não tem mais para onde se apoiar, o que resta é revelador. É comum pensar que o silêncio trará paz imediata, como se simplesmente desligar-se do mundo restaurasse a tranquilidade. Mas, na prática, acontece o oposto. O que emerge primeiro não é a serenidade. É o ruído interno. Pensamentos fragmentados, memórias antigas, emoções desconfortáveis. Tudo que foi empurrado para segundo plano pela correria do dia a dia finalmente encontra espaço para vir à tona. É por isso que muitas pessoas desistem do silêncio antes mesmo de entendê-lo. Elas acham que algo está errado quando o mundo externo se aquieta e o interno se torna ensurdecedor. Mas o problema não é o silêncio. O barulho sempre esteve lá. A diferença é que antes havia distrações demais para serem notadas. A solidão não busca conforto instantâneo, mas autossuficiência, porque nos expõe ao estado real da nossa mente sem filtros, sem pausas, sem distrações. Não oferece anestesia. Oferece um espelho. E é neste ponto que muitas pessoas retornam à superfície, preferindo a familiaridade das distrações à profundidade do encontro consigo mesmas. Mas é justamente nesse encontro que a consciência começa a se expandir. Observar a mente em seu estado bruto, sem reagir, sem interferir, é uma das experiências mais reveladoras que um ser humano pode ter. Porque naquele momento, percebemos o quão condicionados estamos a fugir de nós mesmos, a reagir automaticamente, a preencher cada segundo com qualquer coisa que não seja presença. Permanecer em silêncio com atenção é um ato de coragem. É recusar o movimento automático de fuga. É sentar-se diante da sua própria mente e dizer: não estou aqui para fugir. Estou aqui para ver. Esse ver, esse ato de observar sem se identificar com o que surge, abre uma porta rara, a da consciência pura. Uma consciência que não julga, não compara, não tenta controlar. Ela apenas testemunha. E nesse testemunho, a transformação começa. O silêncio então deixa de ser um vazio e se torna como um templo, um campo de percepção refinada onde começamos a compreender os padrões do nosso pensamento, os laços emocionais, os impulsos que nos impulsionam sem que percebamos. Não há necessidade de interferir. Só de ver já muda tudo, porque o que é claramente observado perde o poder de nos controlar. É aí que a ilusão se rompe. Essa solidão significa isolamento. Estar sozinho não significa estar desconectado. Na verdade, a verdadeira solidão é um reencontro. É quando nos afastamos do mundo não para escapar dele, mas para reconstruir nossa relação com ele. Não se trata de cortar laços, mas de perceber quem realmente está no controle da sua vida, você ou o barulho ao seu redor. Nesse espaço silencioso, o ser começa a se manifestar com mais clareza. Ele não luta por atenção, não exige desempenho, não precisa de aprovação. Ele simplesmente é. E é exatamente por isso que muitos não o reconhecem, porque ele não se impulsiona.
espera para ser notado. Estar sozinho, nesse sentido, não é um fracasso social. É força interior. É uma declaração silenciosa de autonomia. Não preciso me perder nos outros para me encontrar em mim mesmo. Estar sozinho é uma das experiências mais subestimadas da vida moderna. Para muitos, a solidão é vista como uma falha social, um sinal de que algo está errado. Mas essa visão ignora algo vital. A clareza nasce na solidão. Quando não há mais vozes externas moldando a forma como vemos as coisas, finalmente começamos a ouvir o que realmente está vivo dentro de nós. E o que encontramos nesse silêncio pode mudar tudo. Solidão não é ausência de companhia. É presença profunda consigo mesmo. É uma chance de se ver honestamente, sem personagens, sem expectativas. Nesse espaço, a autoconsciência se aprofunda e começamos a perceber nossos padrões mais sutis. O que nos incomoda, o que evitamos, o que desejamos. Tudo se manifesta claramente quando não há mais nada para sustentar os papéis que desempenhamos diante dos outros. O vazio da solidão, na verdade, está cheio de respostas. Há uma grande diferença entre estar sozinho e se sentir solitário. Aqueles que entendem o valor da solidão não temem o silêncio porque entendem que ele não é um castigo. É uma escolha consciente. O tempo que passamos conosco mesmos é o tempo que aguçamos nossa percepção, fortalecemos nossos alicerces e desenvolvemos nosso discernimento. Aqueles que sabem estar sozinhos nunca se perdem na multidão porque carregam clareza interior. Não precisam de movimento externo para se sentirem completos. A verdadeira força espiritual nasce naquele espaço em que podemos sentar em nossa própria presença em paz. Sem perseguir nada, sem tentar consertar nada, apenas vendo o momento como ele é. A solidão não nos isola do mundo. Ela nos prepara para isso. É na quietude que ganhamos perspectiva. E dessa quietude, retornamos à vida mais conscientes, mais íntegros e menos vulneráveis à pressão externa. E enquanto alguns ainda tentam preencher o vazio com barulho, outros estão aprendendo a ouvir o que só pode ser ouvido no silêncio. Porque é lá, e somente lá, que começa a verdadeira reconstrução interior. Existe uma crença amplamente aceita, mas pouco questionada, de que estar com outras pessoas é sempre melhor do que estar sozinho. Crescemos ouvindo que a união faz a força, que a colaboração é o caminho a seguir e que ninguém evolui sozinho. E, de fato, há verdade nisso em certos contextos. O problema é quando esse nós é construído sobre si mesmo, sem que ainda saiba quem é. Os relacionamentos humanos podem ser uma das experiências mais enriquecedoras da vida ou uma das mais destrutivas. Tudo depende de quem se manifesta em cada pessoa. Quando duas pessoas se juntam carregando medos não resolvidos, vazio emocional, conflitos internos e nenhuma clareza sobre si mesmas, a harmonia é improvável. Nesses casos, o nós se torna uma extensão do desequilíbrio, não um espaço para crescimento. Você já percebeu como sua energia muda dependendo de com quem está? Ou como algumas pessoas o acalmam e o elevam, enquanto outras o esgotam e confundem, mesmo sem dizer uma palavra? Isso não é aleatório. O estado interno de cada pessoa molda o campo energético entre elas. Quando nos conectamos com os outros sem nos conhecermos primeiro, estamos basicamente deixando nossas sombras falarem, não nossa essência. O verdadeiro nós não nasce da soma de duas metades carentes, mas do encontro entre dois vazios conscientes. E isso requer mais do que o desejo de estar juntos. Requer maturidade, discernimento e presença. Só é possível nos relacionarmos com clareza quando sabemos, com honestidade, o que estamos trazendo para o relacionamento, o que é nosso, o que é do outro e o que pertence ao campo entre nós dois. É fácil projetar expectativas, feridas do passado e necessidades não atendidas na outra pessoa, especialmente quando não assumimos a responsabilidade por nossa própria experiência interior. Isso cria dependência emocional, frustração recorrente e uma profunda desconexão. Mas o problema nunca foi o VEI. O problema é quando eu entro no relacionamento na esperança de ser salvo, completado ou curado pelo outro. Todo relacionamento cria um campo de influência mútua. E dentro desse campo, aquele com a energia mais forte sempre lidera, esteja ciente disso ou não.
É por isso que tantas pessoas mudam seus valores, comportamento ou humor dependendo de quem são próximas. Porque, sem uma base sólida em si mesmas, tornam-se maleáveis ao ambiente como folhas ao vento. A verdadeira transformação nos relacionamentos começa quando a pessoa para de buscar abrigo em outra pessoa e começa a se tornar esse abrigo interior. Quando isso acontece, a presença importa mais do que a performance. Ouvir se torna mais valioso do que responder, e o relacionamento deixa de ser um espaço de necessidade e se torna um espaço de expansão. Tornar-se completo não significa ser perfeito em todos os sentidos. Significa ser consciente. É saber o que se move dentro de você e não transferir essa responsabilidade para outra pessoa. Porque quando dois seres conscientes se encontram, não há mais exigências, apenas troca e não há mais culpa, apenas presença. Quanto mais completos nos tornamos interiormente, mais percebemos que não é o número de conexões que define a qualidade de vida, mas a clareza com que nos conectamos. Estar com alguém não é uma necessidade biológica irresistível. É uma escolha consciente que só faz sentido quando já somos o suficiente dentro de nós. A maior parte da confusão interior que carregamos não vem do mundo exterior. Vem de não saber quem dentro de nós está realmente respondendo por nós. Temos vozes conflitantes, desejos opostos, impulsos que se anulam. Há partes dentro de nós que não se comunicam. Há o que queremos, o que acreditamos, o que tememos e o que escondemos. Em diferentes situações, ativamos diferentes versões de nós mesmos. Às vezes somos controladores, às vezes passivos. Às vezes somos pacíficos, outras vezes defensivos. E muitas vezes explicamos isso como se houvesse outro eu agindo por impulso. Esse era o meu ego. Era o medo. Algo simplesmente tomou conta. Usamos essas figuras internas como desculpas para não assumirmos plenamente o que sentimos ou expressamos. Criamos divisões invisíveis, o bem e o mal, o alto e o baixo, a luz e a sombra, e acabamos tentando gerenciar todos esses papéis ao mesmo tempo. Mas o custo de viver dividido é alto. Quando não nos vemos como um todo, vivemos tentando agradar uma parte enquanto escondemos a outra. Negamos o que consideramos inaceitável em nós mesmos, sem perceber que cada cisão interior enfraquece nossa presença no mundo. Não há como ter clareza quando cada parte de nós quer algo diferente. E não há como evoluir conscientemente usando máscaras para lidar com a nossa própria verdade interior. Aceitar que tudo o que acontece dentro de nós, o bom, o ruim, o que constrói e o que destrói, faz parte da mesma identidade é um passo fundamental para nos tornarmos completos. Isso não significa que justificamos comportamentos prejudiciais. Significa que assumimos a responsabilidade por eles sem culpar o ego, a mente ou a sombra. Quando algo dentro de nós dá errado, ainda somos nós. E quando algo funciona, também somos nós. Esse tipo de honestidade é o que sustenta a verdadeira individualidade. E essa honestidade interior nos protege da armadilha mais comum para alguém que ainda não se integrou, ser guiado pela parte mais barulhenta da mente sem nem perceber. Quando nos falta unidade interior, tornamo-nos vulneráveis. Reagimos sem pensar, repetimos ciclos, buscamos aprovação, sabotamos nossos próprios passos, não porque sejamos ruins, mas porque estamos confusos. Ser um indivíduo no sentido mais profundo da palavra é tornar-se indivisível. Parar de terceirizar o que sentimos. Saber que sim, somos complexos, mas que também existe um lugar de clareza dentro de nós que pode manter tudo isso unido. Quando esse lugar começa a se fortalecer, as contradições internas começam a desaparecer. O que costumava parecer uma luta interna constante se transforma em uma reconciliação silenciosa, uma espécie de maturidade energética em que finalmente agimos a partir de um lugar que não muda com o ambiente. E isso nos leva à questão essencial. Quem realmente está no comando da sua vida agora? É você ou apenas uma parte de você que assumiu o controle sem que você percebesse? Por milhares de anos, a evolução humana foi impulsionada por mecanismos puramente biológicos. O corpo se adaptou ao ambiente. O cérebro evoluiu para a sobrevivência. E, lentamente, as estruturas físicas e cognitivas nos trouxeram até aqui. Essa era a função da natureza, construir a base. Mas agora algo mudou.
O corpo já está desenvolvido o suficiente para sobreviver neste planeta. Nosso cérebro está em plena funcionalidade. Deste ponto em diante, qualquer salto real não virá da biologia. A natureza concluiu sua tarefa básica. O próximo passo não é físico. É interno. Não é mais programado pela genética, mas ativado pela consciência. Esta é a mudança que muitas pessoas ainda não perceberam. Os seres vivos ainda evoluem por padrão, mas os humanos têm algo que os outros não têm: a capacidade de escolher evoluir em vez de esperar que o tempo, o acaso ou o ambiente nos transformem. Podemos observar, compreender e nos transformar por meio da percepção consciente. E isso muda tudo. A evolução consciente começa no momento em que paramos de funcionar no piloto automático. Quando começamos a perceber nossas reações antes de agir de acordo com elas. Quando reconhecemos nossos padrões repetitivos e escolhemos quebrá-los. Quando respondemos com consciência em vez de reagir por hábito. Isso é evolução em tempo real. E somente os humanos conseguem fazer isso com clareza. Por biologia, temos um cérebro. Mas é a consciência que dá sentido ao que fazemos com ele. E esse sentido vem da atenção. Não uma atenção ansiosa e dispersa que tenta controlar tudo, mas uma atenção profunda e silenciosa que observa sem pressa. O tipo de atenção que observa antes de agir, que escuta antes de falar, que permanece presente em vez de se perder em comportamentos automáticos. Junto com isso, vem a intenção, a direção que escolhemos para dar à nossa energia. Toda intenção clara reorganiza nosso foco, nossa maneira de ver o mundo e como reagimos a ele. E quando atenção e intenção se unem, o resultado é a observação consciente, uma consciência que vê, sente e compreende antes de escolher. Esse é o poder de criar. E esse poder é o ponto de partida da verdadeira evolução. Esse salto acontece no exato momento em que alguém decide parar de se repetir, parar de viver na inércia e começar a existir com presença. E por mais estranho que pareça, essa decisão silenciosa é mais revolucionária do que qualquer mudança no DNA. Porque a verdadeira evolução, aquela que muda o ser, não apenas o corpo, só acontece por meio da clareza. E clareza não pode ser forçada. É construído. Nasce no momento em que alguém escolhe ver honestamente o que sempre esteve dentro de si, mas nunca verdadeiramente observado. Nesse momento, o que antes parecia solidão começa a parecer presença e algo inesperado acontece. O que antes parecia urgente, a necessidade de se conectar, de se encaixar, de estar com alguém, começa a perder força. Não porque nos tornamos frios ou distantes, mas porque percebemos que estar com alguém por necessidade muitas vezes nos afasta ainda mais de nós mesmos. Muitas pessoas entram em relacionamentos não porque estejam prontas para compartilhar uma vida, mas porque estão tentando escapar de um vazio interior que não conseguem enfrentar sozinhas. Nesses casos, o relacionamento se transforma em distração emocional. É mais fácil mergulhar na rotina de outra pessoa do que enfrentar o desconforto da nossa própria presença. Mas relacionamentos construídos com base na fuga raramente são verdadeiros. Cedo ou tarde, o que não foi resolvido em silêncio transborda em forma de dependência, frustração ou conflito. Você já se sentiu cercado por pessoas em meio a conversas e risadas, mas completamente desconectado por dentro? É mais comum do que você imagina. Essa sensação de estar sozinho na multidão não vem da falta de laços sociais. Vem da desconexão consigo mesmo. Quando estamos longe da nossa própria essência, até o toque mais próximo parece distante. Caminhar sozinho, nesse contexto, não é rejeição do mundo. É um período de construção silenciosa. É o tempo necessário para descobrir onde você termina e o outro começa. É nesse espaço claro que aprendemos a reconhecer quais conexões realmente nos elevam e quais apenas nos distraem. Porque enquanto buscarmos nos outros o que temos medo de encontrar em nós mesmos, estaremos nos relacionando por necessidade, não pela verdade. A sabedoria em esperar, não em adiar experiências por medo, mas em respeitar o tempo interior que cada um de nós precisa para se tornar alguém que tem mais a oferecer do que apenas suas necessidades não atendidas. O tempo passado em solidão nos prepara. Nos fortalece. Nos ensina a estar presentes antes de tentar ser companhia.
E é por isso que algumas das conexões mais significativas da vida não acontecem durante uma busca desesperada, mas nos momentos em que paramos de procurar. Porque quando dois indivíduos conscientes se encontram, não há ganho, não há máscara, não há barganha, há clareza, há troca real, há expansão. Em um mundo que celebra a velocidade, o silêncio quase parece uma ameaça. A ideia de passar um único dia sem telas, vozes, distrações ou tarefas parece absurda para muitos. Mas esse desconforto revela o quanto nos afastamos da nossa própria presença. Hoje em dia, parar exige mais coragem do que continuar. Tente imaginar isso por um momento. Um dia inteiro sem celular, sem TV, sem ler, sem música, sem conversar. Só você em um espaço tranquilo, prestando atenção ao que se move dentro de você. Parece simples, não é? Mas a simplicidade está apenas na superfície. Porque assim que o ruído externo desaparece, o ruído interno surge. A mente, desacostumada a ficar sem estímulos, começa a emitir todos os tipos de pensamentos. Velhas memórias, preocupações futuras, impulsos aleatórios, emoções reprimidas. Ele age como um animal inquieto tentando encontrar algo para se agarrar. E se você observar sem julgar, começará a notar padrões ocultos que geralmente passam despercebidos, inseguranças, expectativas, pensamentos autodestrutivos, antigos diálogos internos que ainda controlam suas reações. Estar consigo mesmo em silêncio e atenção é um profundo ato de autorresponsabilidade. Porque, sem distrações, não há para onde correr, nenhum hábito para usar como escudo, nenhuma opinião externa para usar como espelho. O que resta é o que está realmente presente. Você, seus pensamentos, seus sentimentos, seus espaços vazios e, eventualmente, sua clareza. E é aí que a verdadeira transformação começa. Não porque algo mágico acontece, mas porque você para de resistir. Em vez de tentar mudar o que sente, você apenas observa. Em vez de fugir do que pensa, você começa a reconhecê-lo. A prática de ser não exige esforço físico nem técnicas complexas. Tudo começa com uma decisão simples, mas poderosa, de permanecer. Permanecer consigo mesmo por tempo suficiente para que a mente perca o controle do ritmo e algo mais profundo surja. Esse algo não pode ser alcançado por meio de pressa ou distração. Só aparece quando há espaço interior. E o espaço interior só aparece quando paramos de correr. O problema é que estamos tão acostumados a correr, muitas vezes sem nem perceber, que esquecemos como é sentir paz sem motivo. Muitas pessoas buscam crescimento em livros, práticas ou sistemas complexos. E essas coisas podem ser úteis. Mas a raiz da transformação está em algo muito mais simples: permitir-se existir sem precisar fazer nada. Nesse espaço de não fazer, a mente mostra sua estrutura e o verdadeiro eu começa a se estabelecer. E talvez seja por isso que tão poucas pessoas dão esse passo. Porque, embora seja simples, exige maturidade. É preciso uma verdadeira disposição para olhar para dentro sem julgamento, sem precisar consertar nada, sem tentar provar nada, apenas sendo, apenas vendo, apenas existindo. E é nesse silêncio profundo, sem distrações ou fugas, que descobrimos algo essencial. Não precisamos nos tornar mais nada. Só precisamos parar de nos abandonar, porque tudo que buscamos lá fora começa a se revelar no momento em que finalmente escolhemos permanecer dentro de nós mesmos. Obrigada por embarcar nessa jornada comigo. Se este vídeo repercutiu em você, convido você a curtir e se inscrever no nosso canal. Compartilhe este vídeo com outras pessoas para que elas possam se beneficiar desta mensagem. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo compartilhando seus pensamentos, reflexões e experiências. Obrigado novamente por assistir e por se juntar a mim. Cuide-se e até breve.